castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, hoje, por se tratar da última escola dominical, né, propriamente dita, como já foi mencionado aqui pelo irmão André, nós vamos abordar um assunto ou um tema alternativo, né, àquele que nós temos trabalhado. Nós temos estudado a confissão de fé ao longo, né, de todo o ano. E como nós finalizamos o capítulo 3 e entraremos, né, com a graça de Deus, no capítulo 4, que é sobre a criação, eu achei melhor nós finalizarmos este ano, esta escola dominical, com um outro tema, né, com uma outra abordagem, pensando mais na nossa relação com Deus. E no ano seguinte, com a graça do Senhor, nós retomamos, né, o estudo doutrinário. Então, para isso, eu escolhi o texto de Provérbios, capítulo 3, e gostaria que os irmãos abrissem Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. É um texto muito conhecido, não é, pelos irmãos. Suponho que alguns de vocês o sabem, inclusive decorado, né? Alguns dos versículos que estão aqui, que são versículos-chave da nossa vida, da nossa relação com Deus. E eu gostaria de abordá-los nesta manhã, trazendo aqui esta instrução, né, de sabedoria da palavra do nosso Senhor, a partir de 3 atitudes fundamentais, né, que são muito claras aqui no texto e que demonstram a nossa relação com Deus. Então, vou convidar os irmãos para lermos juntos Provérbios 3, de 1 a 12. Vamos ler? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Até aí, meus irmãos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este dia chuvoso, agradável, que o Senhor nos concede, e especialmente por podermos vir à tua casa, casa de oração, casa de adoração, em que o teu povo reunido aqui proclama o teu nome, reconhecendo a tua majestade sobre nossas vidas, reconhecendo a tua graça, tua bondade sobre nós. E nós te pedimos agora que o Senhor nos abençoe, ó Deus, na meditação da tua palavra, tanto aqui quanto nas demais classes, desde os mais pequeninos até nós adultos. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa, ó Deus, nos abençoar a todos, a fim de que sejamos preenchidos pela tua palavra, enriquecidos por esta graça maravilhosa do Senhor, e assim dispor os nossos corações para obedecer ainda mais aos teus mandamentos, curvarmos-nos diante da tua majestade e dispormos o nosso coração para a obediência. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Então, queridos irmãos, como eu já lhes disse, né, pensando aqui num tema alternativo, um tema de conclusão das nossas atividades na escola dominical, eu resolvi trazer esse texto da palavra do Senhor, texto de Provérbios, para que a gente possa refletir sobre alguns aspectos que Salomão escreve aqui para o seu filho, né? E de que maneira nós podemos aplicar estas verdades às nossas vidas, pensando em 2025, né? Um novo ano que daqui a pouco se inicia, e quase sempre quando há uma virada de ano, a gente tem aquelas expectativas de mudanças, né? Infelizmente, muitas das coisas que nós programamos, elas permanecem as mesmas, porque muitas vezes as perspectivas elas são equivocadas, né? As pessoas acham que o simples fato de mudar de 11h59 para 0h, né, meia-noite, já transforma alguém poderosamente, como se fosse um passe de mágica, né? Mas não é assim, nós sabemos que não é assim. Nós permanecemos com os nossos pecados, com os nossos dilemas, com as nossas angústias, né? Com os nossos problemas, com os nossos desafios. Permanecemos a vida normal, a vida segue normalmente, as contas continuam chegando, né? Se a sua conta, o último dia, dia 1º de janeiro, você não pagar, vai cortar, então não adianta mudar o ano, isso não vai trazer nenhum refrigério, né? A vida continua sendo vivida naturalmente. E é óbvio que, no caso do crente, a nossa perspectiva ela é uma perspectiva diferente desta, porque nós, como crentes, não vivemos numa perspectiva temporal somente, né? Desta vida material, concreta, temporal que nós experimentamos. A nossa vida é mais do que isso. Nossa vida é uma vida espiritual, é uma vida de relacionamento com o que é espiritual, né? Que é Deus. É uma vida de compreensão que a nossa existência ela não se resume às coisas deste mundo, àquilo que nós possuímos, conquistamos, experimentamos no nosso corpo, mas, pelo contrário, a nossa vida é muito mais do que simplesmente esta materialidade das coisas, né? E esse texto de Provérbios é um texto que aponta para essa realidade, uma realidade de um pai que está escrevendo para um filho, pensando nessa situação, apontando sobretudo para o coração desse filho. O objetivo de Salomão aqui é mostrar ao filho que há uma vida que deve ser vivida, que está além, muito além desta vida material, desta vida de bens, de experiências humanas. É uma vida que só pode ser completada na relação com Deus, né? Na nossa relação com o nosso Criador. Então, um dos primeiros destaques que os irmãos vão perceber aqui no texto é a quantidade de vezes que a palavra coração aparece. Veja aí rapidamente, você com a sua Bíblia aberta, apenas passando os olhos, você verá que a palavra coração aparece repetidamente, algumas vezes nos versículos, não é, que nós lemos, especialmente nos primeiros versículos, em que a gente tem aí, por 3 vezes, né, a palavra coração sendo repetida. E a palavra coração, na Bíblia, representa a sede de todos os nossos desejos, a sede de tudo aquilo que nós pensamos, que nós cremos, que nós experimentamos, né? Resume o lugar onde o nosso ídolo está. Coração na Bíblia é o lugar onde o nosso ídolo se faz presente, se assenta no trono. Então, é por isso que várias vezes na Bíblia, né, Jesus nos instrui dizendo, olha, cuide do seu coração, porque é do coração que saem as coisas ruins, o adultério, etc. Jesus diz, reunindo ali os 2 mandamentos, ame a Deus com todo o coração.
Então, a palavra coração tem esse sentido de ser o lugar onde aquilo que é mais importante para nós está assentado. Então, isso é muito significativo, porque nós vivemos num mundo em que ídolos são facilmente construídos, né? Facilmente estabelecidos. Nós desejamos, inclusive, idolatrar as coisas, porque o pecado em Adão nos levou a isso. Nós criamos ídolos facilmente. Às vezes o nosso ídolo é a nossa própria religião. Ela talvez pode se tornar um ídolo para nós. A nossa igreja, a nossa denominação, o nosso estilo de igreja pode ser um ídolo, não é? E quando você tem contato, por exemplo, com outra etnia ou outro modelo étnico de culto ou cultural de culto, você às vezes tem dificuldades de estabelecer-se ali, porque você constrói, né, você se fecha em torno daquilo que para você é mais importante do que o próprio Deus, né? Nós às vezes idolatramos as nossas famílias. Muitas pessoas, elas protegem as suas famílias como se as suas famílias fossem irrepreensíveis, não é? Não é incomum, por exemplo, líderes que protegem as suas famílias por exemplo, há pessoas na família com problemas, há pessoas na família com pecados, mas às vezes os líderes protegem a sua família para que nada atinja a sua família, quer dizer, numa tentativa de idolatrar, né, este grupo. Tem pessoas que idolatram coisas mesmo, objetos, tornam esses objetos quase que sagrados, e por aí vai, né? Nós temos os nossos ídolos. Tem gente que idolatra seus talentos, não é? Que se acha melhor do que as outras pessoas, e isso se torna um ídolo também no seu coração, não é? Ou seja, nós somos, como disse o pastor Calvino, fabricadores de ídolos, não é? O nosso coração é um coração que fabrica cotidianamente ídolos, porque a gente realmente quer ter razão nas coisas, e para a gente ter razão, você tem que adorar certas coisas que dão a você a justificativa do comportamento que você tem, né? Então a idolatria é um ponto central das Escrituras, e é por isso que Salomão está preocupado com o coração do seu filho, porque o coração é o lugar onde os nossos ídolos habitam. O coração é o lugar onde nós damos o trono para aquilo que nós mais adoramos, né? E é curioso porque, de fato, meus irmãos, a gente percebe isso na vida prática das pessoas, né? Se você pega, por exemplo, se você faz uma pergunta simples, como por exemplo, por que as pessoas elas são infrequentes à igreja, né? Em algumas situações e em algumas atividades, por que as pessoas são infrequentes? Por que elas não vêm ao culto, por exemplo, no domingo, né, no dia do Senhor? E se você for observar, boa parte destas ausências são justificadas por questões idólatras. As pessoas colocam outras coisas como sendo mais importantes do que estar junto com o povo de Deus, né? Tem gente que fala assim, por exemplo, pastor, eu não vou na escola dominical porque domingo de manhã é o único horário que eu tenho para lavar a roupa de casa, né? Como se só tivesse água de 9 às 11 da manhã, né? Eu não vou, pastor, à igreja porque não sei, eu nem consigo pensar tantas justificativas, né, porque elas são tão fracas. Mas, enfim, as pessoas dão desculpas para tudo. E aí você começa a perceber onde é que está o coração dessa pessoa. O que é mais importante para ela, não é? O que é mais importante para ela? Então, irmãos, esse texto fala disso, de nós considerarmos o nosso coração. Repare que Salomão, então, nos 4 primeiros versículos, ele fala sobre isso,
sobre o coração, e ele fala aqui, primeiro, o que nós devemos fazer, e segundo, quais são os benefícios quando nós fazemos o que devemos fazer. Então, o que devemos fazer? Versículo 1. Devemos não nos esquecer dos ensinos, não é? E isso significa lembrar continuamente daquilo que Deus nos tem ensinado, porque a lembrança, a memorização é um poderoso recurso para que nós nos mantenhamos firmes na nossa confissão. Por isso que um dos métodos mais importantes para a criação de filhos, né, ou para o ensino de filhos, é a memorização. Porque quando você ensina, lembra lá de Deuteronômio? Que o texto diz que nós devemos inculcar na mente, falando pelo caminho, quando estiver assentado, na hora de dormir, escrever nas portas. Isso é um método de memorização, né? A memorização, ela nos dá a capacidade de trazer à memória, de fato, o ensino do Senhor. E como é que nós criamos um método de memorização? À medida que nós temos contato cada vez maior com a palavra, com aquilo que nós queremos memorizar. Tem pessoas que têm um nível de memorização absurdo, né? Tem gente que consegue, assim, decorar falas, por exemplo, músicas, né? E facilmente, às vezes ouve 1, 2 vezes, já consegue memorizar. E isso é muito importante para o estudo da palavra de Deus, né? Memorizar o ensino da palavra de Deus. E o não se esquecer aqui tem a ver com exatamente esta prática de estar sempre em contato. A gente se esquece facilmente das coisas quando você perde o contato com elas. Por exemplo, você teve um colega na escola quando você era adolescente, né? Bom, eu não me lembro da maioria dos meus colegas, porque eles passaram, cada um foi para um caminho e eu não os encontrei mais. Então, talvez eu até, em algum momento, né, encontrando com algum deles, me venha à mente, mas muito dificilmente eu vou me lembrar dos meus colegas, porque eu não tive contato com eles. A mesma coisa funciona para o ensino da palavra de Deus, né? Se nós temos na nossa vida diária práticas rotineiras, mas que não apontam para a palavra de Deus, obviamente nós vamos nos esquecer dos mandamentos de Deus, dos ensinos de Deus. Isso é muito óbvio, né? Se você passa 24 horas do seu dia se lembrando de outras coisas, e você não se lembra da palavra, você não lê a palavra, não se lembra de um texto, de um versículo, de algo que alguém disse no domingo, a sua memória ela vai ser perdida. Então, a grande preocupação de Salomão aqui é de que o seguinte, o filho pudesse entrar por um tipo de aculturação, se acostumar com as coisas diferentes da palavra, e isso fosse, então, minando a palavra, de modo que ele fosse cada vez mais se esquecendo dos mandamentos e se lembrando de outras coisas, porque a nossa memória, meus irmãos, o nosso cérebro, ele é seletivo. O nosso cérebro, ele trabalha muito pelo princípio de hábitos. Então, quando você constrói certos hábitos, naturalmente você exclui outros. Isso é próprio da constituição do nosso cérebro, né? Então, se você, por exemplo, os neurocientistas hoje têm trabalhado muito nesse sentido, né, de que às vezes você, por exemplo, quando você repete determinadas atividades, aquilo vai se tornando natural para você. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de ler. Tem gente que fala assim, eu não gosto de ler, eu não consigo ler. E qual é a instrução para isso? Começar a ler. Então, comece a ler pequenas porções, leia um parágrafo por dia, sempre naquele horário, estabeleça um horário, estabeleça um livro que você queira ler, um livro que você goste de ler, um assunto que te chama a atenção, e comece. O cérebro ele vai começar a entender que aquele horário é destinado para essa atividade. Então, você vai criando esse hábito, né?
E é exatamente isso, porque a Bíblia nos diz exatamente isso. Por que a Bíblia lá em Deuteronômio diz que quando nós nos levantarmos, ao nos levantar, ao deitar, andando pelo caminho, porque são hábitos. Ou seja, a partir do momento que você estabelece hábitos, rotina, disciplina de horários, você cresce nessa capacidade de se apegar a estas coisas, né? Por que os judeus tinham, por exemplo, a prática, como Daniel, né, de orar ali 3 vezes ao dia? Então, aquilo não é digamos assim, essa prática não é uma prática mística. Então nós temos que orar 3 vezes e tal, de joelho, prostrar. Não é isso que a Bíblia quer nos ensinar. A Bíblia quer nos ensinar um comportamento disciplinado de alguém que desejava colocar Deus em primeiro lugar da sua vida e, portanto, ele estabelecia um método de estar na presença de Deus nos principais horários do dia. Então, se nós aprendemos a estabelecer essa disciplina, esse método, nós vamos, de fato, contribuir com o nosso coração para que ele não se esqueça dos ensinos do Senhor. Então, hoje nós temos ataques, meus irmãos, de todos os lados, né? Nós temos as redes sociais, temos as mídias, os streams, tudo isso que se opõe ao tempo que nós podemos dedicar ao estudo da palavra. Quanto tempo nós passamos rolando o dedo no Instagram, por exemplo, não é? No Facebook? Quanto tempo nós passamos assistindo Netflix e os outros streams, né? Quanto tempo nós passamos fazendo outras coisas, não é? E veja, com isso eu não estou pregando nenhum tipo de legalismo, não é? Não estou dizendo aqui que os irmãos têm que... Não, é só apenas para que você pense mesmo, reflita sobre como tem sido o seu comportamento em relação a isso, o que tem ocupado a sua memória, não é? Do que você se lembra? Você se lembra das coisas relativas a Deus? Você se lembra das coisas relativas ao estudo que você ouviu na igreja, ao sermão que você ouviu, ao texto que você leu, né? O que tem ocupado o seu coração? O que tem ocupado a sua mente? Porque lembre-se, se você coloca hábitos, esses hábitos excluirão outros. Então, se o seu hábito é, primeiramente, se levantar e se preocupar com outras coisas, que não seja o próprio Senhor, agradecer a Ele, orar, pedir a palavra, etc., obviamente o hábito vai mudar, né? Então você vai se acostumar muito mais a entregar sua vida e seu coração a estas outras coisas do que aquilo que de fato interessa, que é a busca por esta sabedoria, né, de que Salomão fala aqui. Não te esqueças dos meus ensinos. Então esse é o primeiro ponto, né? O nosso coração precisa sempre se lembrar dos ensinamentos de Deus. Por isso que na igreja nós nunca devemos nos preocupar quando há repetições de temas, né, de doutrinas, de estudos. Então, não importa se você tem 80, 90, 100 anos e você ouve a mesma coisa, no sentido de ouvir a mesma doutrina. Não, isso é um processo de não se esquecer. Lá no mandamento, né, Deus disse, lembra-te do dia de sábado. Veja que é uma questão de lembrança, de memorização, não se esqueça. Porque nós temos a tendência de esquecer, não é? Nós temos a tendência de nos esquecer. Quando acontece alguma coisa ruim na vida da gente, nós temos a tendência de nos esquecer de que Deus é bom. E aí você reclama, você murmura, não é? Quando acontece algo que sai do seu controle, você se irrita. E por que você se irrita? Porque você se esquece de que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, de que Ele estabeleceu dessa forma. Então, os nossos pecados são basicamente esquecimentos daquilo que Deus faz por nós e uma rebeldia quanto a isso, não é? Nós nos esquecemos de que Deus está conosco e controla a nossa vida. Então, não te esqueças, não nos esqueçamos, irmãos, dos ensinos do Senhor. Nós vamos começar 2025 e continuaremos nos lembrando dos ensinos do Senhor. Continuaremos, com a graça do nosso Deus, todos os domingos, trazendo doutrinas, trazendo ensinamentos, trazendo a palavra do Senhor, para que nós não nos esqueçamos dessas palavras.
Depois, Salomão fala assim: e o teu coração guarde os meus mandamentos. Eu gosto muito do verbo guardar no hebraico. Eu já disse isso aqui para os irmãos uma vez. O verbo guardar no hebraico, ele tem um sentido mais forte do que no nosso caso em português. Geralmente em português, quando você fala guardar, assim, é guardar no sentido de você deixar em algum lugar da sua casa ali. Então, por exemplo, você pega um documento e você guarda numa gaveta, não é? Por exemplo, você pega as roupas e guarda um guarda-roupas, né? É mais no sentido de organizar, no nosso caso. No hebraico, é um guardar específico de você ter algo muito valioso e colocar num lugar específico onde você vai depositar ali digamos assim, você sabe onde aquela coisa está no momento em que você precisar dela. Então é tipo assim um cofre, por exemplo. Imagine que você tem um documento, tem um bem, né, muito valioso, muito importante, e você compra um cofre na sua casa, ou aluga um cofre no banco, por exemplo. Você sabe exatamente onde está. Então, passam 50 anos, alguém precisa, você sabe onde está. Então, a ideia de guardar aqui é muito mais de memória, e uma memória específica, né? Então, quando o texto hebraico diz: o coração guarde os meus mandamentos, e aí vocês vão se lembrar do Salmo 119, 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, que é o mesmo sentido. A ideia do texto é: Deus nos dá mandamentos, e são ordens, são preceitos, não é? A sua lei. A palavra mandamentos no Antigo Testamento é o mesmo nível de lei, de preceito, de juízos, né? São palavras diferentes para se referir à mesma coisa. Então Deus nos dá os seus mandamentos, os seus preceitos, a sua lei, a sua palavra, para que nós guardemos no coração. Ou seja, é preciso você ter um lugar específico na sua vida para encaixar os ensinos do Senhor, de maneira que você saiba exatamente onde buscar aquela palavra, aquela ordem, aquele mandamento, quando você passar por algum tipo de experiência na sua vida. Então, por exemplo, nas nossas Bíblias, algumas das Bíblias, né, no final assim, tem aquelas instruções assim: quando você estiver aflito, aí vem alguns textos bíblicos referindo a isso. Passando por tentações, aí vem alguns textos bíblicos tal. Problema de saúde, aí vem alguns textos bíblicos. Algumas Bíblias têm esse quadro de referência, né, no final. É mais ou menos isso. Então, você memoriza, você sabe exatamente onde buscar a palavra certa de Deus para aquela circunstância pela qual você está passando. Então, você está passando um momento de aflição, você sabe onde buscar a palavra de Deus para consolar seu coração. Você está passando um momento de alegria, você sabe onde buscar na palavra de Deus um momento para se alegrar, para gratidão. Você passa por um momento de dúvida, precisa decidir algo complexo, a palavra de Deus traz ensinamento para você. Você está passando por um problema relacional, a palavra de Deus traz uma resposta para você. Então, e como é que nós vamos saber disso? Criando o hábito de pesquisar, de procurar essas coisas. Isso não vai vir assim como um passe de mágica, né? Nós não somos da linhagem teológica daqueles que acreditam que basta você abrir a Bíblia em qualquer lugar e Deus vai falar para você, né? Nós não cremos que alguém vai se levantar aqui como um profeta e vai proferir uma palavra que vai caber no seu coração. Não. Nós somos de uma linhagem teológica que crê, meus irmãos, que a palavra de Deus ela é objetivamente escrita por Deus para que nós possamos nos alimentar dela espiritualmente. Então, para que nós possamos compreender a palavra, é preciso estudar a palavra, é preciso ler a palavra.
Nós não cremos que um anjo aparecerá na nossa janela à noite e nos falará alguma coisa específica sobre a nossa vida, ou que nós teremos um sonho enquanto dormimos e Deus vai trazer uma revelação à nossa mente. Nós não cremos nisto. Nós cremos que o aprendizado da palavra de Deus vem pela relação do crente com a palavra de Deus objetivamente, ou seja, é quando você lê a palavra de Deus, quando você ora a palavra de Deus, quando você canta a palavra de Deus, quando você ouve a pregação da palavra de Deus. Nestas horas é que a palavra habita o nosso coração. Por isso é que é tão importante, irmãos, nós cantarmos a palavra, orarmos a palavra. As nossas igrejas, elas perderam uma prática reformada muito importante, que é exatamente isto: orar a palavra e cantar a palavra. Depois que começaram a aparecer os cânticos modernos, isso lá na década de final de 70, 80, né? Os hinos foram perdendo mais espaço, os cânticos contemporâneos foram surgindo. Infelizmente, muitos que tinham uma péssima teologia começaram a se aproveitar desse movimento e construírem músicas que eram músicas dissociadas da palavra de Deus, músicas muito mais voltadas para a questão artística mesmo, né, da expressividade humana, do que para a expressão da palavra de Deus. Então, hoje, nós temos uma quantidade absurda de bandas, de músicos, né, que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, mas que produzem músicas muito ruins, porque são músicas dissociadas da palavra de Deus, né? Então, por isso alguns irmãos acabam, de certa maneira, apelando para o fato de que nós devemos cantar a Bíblia, né? E alguns, inclusive, são adeptos da chamada salmodia exclusiva, porque eles entendem que quando você canta os salmos, você não corre risco, né, de pecar, porque você está cantando a palavra de Deus, então não há como você errar nisso. Eu não penso que nós devamos cantar somente salmos, né? Eu não sou desta interpretação, embora respeite os irmãos que pensem assim, mas eu não sou adepto da salmodia exclusiva. Mas eu concordo com esses irmãos quanto ao fato de que nós devemos cantar a palavra de Deus, ou seja, cantar cânticos que de fato falem sobre verdades bíblicas. Porque se você canta um cântico, ou um hino também, né? Porque há hinos também que podem ser problemáticos nesse sentido. Se você canta uma música, né, um cântico, um hino, e esse cântico ou esse hino traz uma doutrina estranha à palavra de Deus, você fala, não, peraí, mas a Bíblia não fala sobre isso. Então, está errado, eu não posso cantar, especialmente no culto a Deus, algo que é contrário à palavra de Deus. Como é que eu estou oferecendo um culto a Deus, e eu digo que esse culto é na palavra, né, porque a orientação do culto é na palavra, e então eu canto de maneira errada, doutrinariamente errado, teologicamente errado? Não pode. Então, por isso, a preocupação, né, de alguns líderes de cantarmos coisas que dizem respeito à palavra de Deus. Porque quando você canta, você está ensinando. A música, meus irmãos, é um dos instrumentos mais poderosos para memorização. Por isso, também, de novo, né, a melhor maneira de você ensinar crianças a memorizar palavra de Deus, doutrina, etc., é cantando. As crianças, elas aprendem facilmente a cantar. Mas se você canta uma música ruim, no sentido teológico, ou seja, você canta algo que não é verdade, o que você está ensinando para o seu filho? Algo que não é verdade. E ele vai crescer com essa mentalidade errada em relação à palavra de Deus e ao próprio Deus, e isso será muito difícil de ser corrigido no futuro, porque aquela instrução que está ali, repetindo várias vezes por meio daquela musiquinha, né, isso vai ficar no coração, isso fica na memória. Então os irmãos percebem que não se trata de chatice, né, não se trata de implicância,
mas se trata de um cuidado, de um zelo que nós devemos ter em relação a isto, né? Porque, olha, cantar é muito bom. Eu, particularmente, gosto muito de cantar. Eu não tenho formação assim profissional em música, né? Mas já fiz alguns treinamentos de música, já participei de canto, né? Em conservatório, etc. Deus me deu a bênção de ganhar um festival de música, inclusive compondo uma música, tal. Tenho alguma experiência, né? E eu gosto muito de música. Mas o problema é que a gente percebe que acontece isso, né? A música, ela se torna um lugar muito mais de expressão de sentimentos do que de uma expressão de verdade. E esse é o grande problema. Então, a pessoa ela se sente emocionada, se sente bem ao cantar uma música, mas ela canta uma mentira. Ela canta algo que contraria a palavra de Deus. Então, isso não pode acontecer. Por isso, os reformados eram extremamente criteriosos com relação a isso, não é? Eles diziam, olha, peraí, vamos cantar, mas cantar a palavra, cantar a Bíblia, cantar textos que não mintam em relação a Deus, não ensinem uma teologia errada, né? Então, por isso, irmãos, que nós temos uma preocupação quanto a isso. E é uma área bastante sensível, porque nem todas as pessoas entendem, né, dessa maneira, elas acham que tem mais a ver com uma implicância do pastor, né, em relação a certos ritmos ou até mesmo a certas composições, né, musicais, mas não é realmente um zelo, é realmente um cuidado para que nós cantemos aquilo que reflete a palavra de Deus. E o outro aspecto é a oração, né? A oração também é algo que nós deveríamos aprender mais, a orarmos a palavra. Orarmos a palavra. E é muito interessante, irmãos, que quando nós se os irmãos começarem a observar isso, vocês vão ver como que as suas orações elas se tornarão mais ricas. Há muitas orações que nós podemos fazer que são orações da palavra de Deus. Se você abre qualquer um dos salmos, por exemplo, você terá ali uma coletânea imensa de orações que você pode fazer, não é? Ensina-me, Senhor, os teus caminhos, para que eu contemple a tua majestade, por exemplo. Olha que oração maravilhosa. Abra, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Veja que oração, né? Graças te dou, ó Pai, porque tu me formaste de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Todos os meus dias foram escritos no teu livro. Olha só, oração, são orações. Então, orar a palavra faz com que nós também tenhamos a capacidade de memorizá-la em nosso coração. E nós podemos fazer isto, não é? Muitas vezes nós achamos que a oração é só uma expressão pessoal, subjetiva, né, das nossas preocupações e intenções, e às vezes queremos até colocar palavras bonitas, diferentes, tal, mas não é preciso isso. Você pode orar a palavra. Tem algumas igrejas, inclusive, igrejas reformadas aí pelo mundo, que elas têm o costume de orar orações escritas. É um costume um pouco estranho para nós, né, brasileiros, porque nós brasileiros somos muito mais espontâneos. Mas para os europeus isso é muito tranquilo. Existem algumas igrejas, por exemplo, na Escócia, na Inglaterra, que as orações são escritas. Então, a pessoa ela é escalada pelo pastor para orar no culto, né? Então, por exemplo, eu pedi o irmão Maicon para fazer a oração de confissão. Aí ele já sabe disso, que no próximo domingo ele vai fazer a oração de confissão. Então ele escreve a oração, manda a oração para o pastor, o pastor analisa a oração do ponto de vista teológico, devolve a oração para ele e lá na hora ele lê a oração. Né? Eu sei que é um costume, como eu disse, né? Para nós é meio estranho, porque fica parecendo uma coisa meio engessada, porque nós brasileiros somos mais espontâneos, né? Mas para os europeus isso é super tranquilo, porque os europeus
disciplinados, né, nessas questões, muito mais adeptos, né, a essa linha de uma organização diferente da nossa brasileira, né? Mas é um cuidado que eles têm, Nós não precisamos fazer isso, escrever as orações, mandar para o pastor, mas o princípio é o seguinte, é de que a minha oração, ela deve estar de acordo com aquilo que de fato é a palavra de Deus. Então, por exemplo, eu vou fazer uma oração de confissão, né? O que é uma oração de confissão? Ora, na Bíblia nós temos várias orações de confissão. Você tem, por exemplo, o Salmo 51, que é uma oração de confissão, o Salmo 32, que é uma oração de confissão. Senhor, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Não é oração de confissão. Pai, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Senhor, limpa-me, purifica-me com esopo e ficarei mais alvo do que a neve. Quer dizer, você tem inúmeras formas de orações de confissão, né? Então, orar a palavra, isso é muito importante também. Treinar isso em casa, né? Você vai levantar-se pela manhã e você quer fazer uma oração de gratidão, vá a um salmo de gratidão. Ore aquele salmo, pense nas palavras naquele salmo, como que as palavras daquele salmo aplicam agora a você, no seu contexto diário, não é? Você está querendo fazer uma oração de santificação, você está sentindo que sua vida está meio desregulada e você deseja acertar algumas coisas, você tem textos na Bíblia que falam disso, né? Orações curtas, como, por exemplo, a oração daquelas pessoas que eram curadas por Jesus, né? Quando diziam, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esta é uma oração pequenininha, mas é uma oração e que talvez tenha muito mais profundidade do que orações longas, porque o motivo do pedido, né, é um motivo muito legítimo, que é o perdão dos pecados, né? Então, queridos irmãos, olha só, não nos esqueçamos dos ensinos do Senhor e que o nosso coração guarde os mandamentos do Senhor. Essa é a instrução de Salomão para o seu filho, é o que nós devemos fazer. Nós devemos nos lembrar sempre da palavra de Deus e devemos guardá-la em nossos corações, cultivar a palavra de Deus. Como? Lendo, cantando, orando, falando a palavra de Deus. Lembra lá de Colossenses 3,16? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, aconselhai-vos mutuamente uns aos outros. O que é aquilo ali? É falar a palavra de Deus uns aos outros. Falar a palavra de Deus uns aos outros. Nós falamos de tudo, né? Falamos de tudo, de política, de futebol, de moda, de tudo. Mas nós às vezes nos esquecemos de falar a palavra de Deus, né? Comentar sobre a palavra de Deus. Olha, eu achei interessante, porque eu estava lendo lá no tal texto e fulano de tal fez isso, né? Interessante, quer dizer, nós não temos esse costume e poderíamos adquirir, devemos adquirir, porque à medida, quanto mais nós falarmos da palavra de Deus, menos nós vamos nos esquecer dos seus ensinos e o nosso coração também guardará os seus mandamentos. Depois Salomão fala assim, que há uma recompensa, né, para aqueles que guardam e que não se esquecem. Versículo 2, eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Isso se refere aos mandamentos do Senhor, porque os mandamentos do Senhor, meus irmãos, são sabedoria pura. Sabedoria pura. Eu li essa semana o livro A Pirâmide da Sabedoria, livro muito interessante, publicado pela Thomas Nelson, e o autor ele faz uma analogia com a pirâmide alimentar, né? A pirâmide alimentar é uma pirâmide mesmo, os irmãos já devem ter visto aí, né? Os nutricionistas trabalham com essa ideia, né? Tem a pirâmide e aí na base da pirâmide tem aquilo que você deve comer que é mais saudável, e lá em cima tem o que é menos saudável, né? As gorduras, os açúcares, etc. E aqui embaixo o que é mais próprio para você, né? Para uma alimentação saudável. E aí o autor deste livro, ele aplica essa analogia ao ensino bíblico, né? E ele diz assim, olha, quanto mais você se alimenta de coisas que são sábias, você terá dias
mais sábios de vida, de paz, de longevidade. Uma pessoa que tem uma boa alimentação, uma prática, uma atividade física regular, boa alimentação, não tem vícios, né, que deterioram o corpo, etc., muito provavelmente essa pessoa terá uma vida mais longa. Mas por quê? Porque ela está obedecendo os princípios do Senhor. Aqueles princípios lá do Antigo Testamento, que Deus dizia para o povo judeu, inclusive o que eles deveriam comer, tinha a ver com isso, tinha a ver com a longevidade, né? Bom, o povo ia ficar no deserto durante aquele tempo todo, eles tinham que aprender a viver, comer coisas boas, não é? Senão eles iam morrer tudo aí. Já pensou se eles comessem só miojo, os 40 anos no deserto? Não ia viver nem 15, né, dos 40. Então, eles precisavam ter uma boa alimentação. A mesma coisa somos nós, irmãos. Se a gente tem uma má alimentação espiritual, a gente vive pouco. Se você não tem uma doutrina que fundamente sua vida prática, você terá problemas, você não terá uma vida de paz. Se a sua doutrina, se a sua igreja não te ensina princípios bíblicos que sejam suficientes para você suportar o mundo, você não vai ter uma vida de paz. Você vai viver pouco, desesperado. Então, a doutrina ela é importante nessa hora. E o que eu estou chamando de doutrina aqui? Os ensinamentos e os mandamentos do Senhor. Estas coisas é que aumentam os nossos dias e vão nos acrescentar anos de vida e paz mesmo. Por exemplo, Jesus, nós estamos aprendendo lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pacificadores. O que Jesus está querendo ensinar para nós? Olha, não entre em confusão, polêmica desnecessária, brigando com os outros, gente irada. Bom, aí o crente faz o contrário disso, né? É uma pessoa irada, só procura confusão, não é? Aí, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter uma vida de paz? Claro que não. Se você é brigão, polêmico, contencioso, chato com as pessoas, sua vida não vai ser uma vida boa. As pessoas não vão gostar de você, onde você chegar você vai criar confusão. Por quê? Porque você deixou de observar um princípio da palavra. A Bíblia está dizendo, seja um pacificador, pare de ficar criando polêmica, criando confusão nas coisas, vendo problema em tudo. Jesus está dizendo isso, não é? Jesus está dizendo assim, seja humilde. Aí você é uma pessoa arrogante, soberba, acha que é melhor do que todo mundo. Sua vida vai ser uma vida de paz? Claro que não. Então, repare, irmãos, os mandamentos do Senhor, eles são claros, não é? Deus nos manda guardar o dia do Senhor, que é um dia de descanso. Mas tem muita gente que não descansa no dia de descanso. O que acontece? Você vive uma vida cansada, uma vida... Você não tem prazer na vida que você vive, porque você não tem um momento de confraternização com os irmãos, de alegria, de paz, um ambiente que você pode ficar tranquilo, como nós estamos aqui, né? Então, se você desobedece os preceitos, a tendência é que você colha problemas mesmo, não é? Problemas. Marido e mulher, então, a Bíblia fala assim que o homem tem que amar a sua esposa, entregar-se por ela, né? Quando o homem não faz isso, ele não se entrega, ele se acha mais importante do que a mulher, tem aquele comportamento machista, o que vai acontecer? O casal vai ter problemas. Do mesmo modo, quando uma esposa não é submissa ao marido, ela não se rende ao marido como deve ser na palavra de Deus, também tem problemas. Quando os filhos não obedecem aos pais conforme tem que obedecer, a família vai ter problema. Quando o pai não corrige o filho, os pais não corrigem os filhos como a Bíblia diz que tem que corrigir, tem problemas. Então, essas desordens na vida da gente são todas porque nós não observamos a palavra, não é? Todas nós não observamos a palavra. Então, observe a palavra, não te esqueças do que Deus tem te ensinado. Guarde no teu coração esses mandamentos, porque eles vão ser bons para você. Eles vão aumentar os seus dias, eles vão acrescentar vida, paz, alegria no seu coração. E aí, o Salomão faz uma oração agora pelo seu filho. Ele diz, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, que elas estejam sempre com você.
atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. À medida que nós, então, amamos os mandamentos, guardamos no coração, nós vemos, irmãos, a benignidade de Deus e a fidelidade do Senhor, elas presentes na nossa vida. E aí, naturalmente, nós também nos tornamos pessoas benignas e pessoas fiéis ao Senhor. Nós devemos andar sempre com estas coisas presas em nós, né? A ideia de atar ao pescoço é muito próprio daquela época, né? Porque naquela época as pessoas usavam muitos colares, brincos, né? Que eram marcas, né? Que as pessoas faziam no corpo. Não era como hoje, né? Mas antes os homens usavam brincos, por exemplo, muito mais no sentido de marcar uma identidade, né? Ou usavam colares, ou marcas mesmo no corpo, desenhos no corpo, etc., porque isso marcava, né, o pertencimento a uma determinada religião ou a uma área específica, né, do governo ou da religião. Então, a ideia aqui é prenda ao teu pescoço, ou seja, use como um colar, né? E a ideia do colar ali é uma marca permanente, é você estar sempre, grava, escreve-a na tábua do teu coração. Repare que agora não é mais a tábua solta, né, da lei, não é algo externo, mas é algo interno. Porque uma coisa é eu ter a Bíblia externamente, outra coisa é eu ter a Bíblia internamente. Nós podemos ser crentes, e somos, graças a Deus, porque cremos na Bíblia. Louvado seja Deus por isso. Mas agora nós precisamos fazer com que a palavra ela seja gravada em nosso coração. Tem um puritano chamado John Owen, no livro dele, A Glória de Cristo, ele fala sobre isso. Ele fala assim que muitos de nós temos a palavra de Deus como guia, mas nós devemos tê-la como, ele usa a expressão, não vou me lembrar agora, mas é como se fosse algo mesmo cravado, né? Registrado assim, lá dentro do nosso coração. Então, uma coisa é eu crer externamente, outra coisa é eu vivenciá-la na minha vida prática, né? Então, escreve-as na tábua do coração, não nas tábuas externas. Então, o pastor, ele ensina aqui, e talvez você ouça, concorde, mas ao sair, nada muda, né? O que Salomão está dizendo é, grave no coração, porque é do coração que saem as coisas. Então, não é só na mente, né? Não é só eu ter uma boa ideia, um bom conhecimento a respeito de Deus, mas eu dispor o meu coração a fazer algo conforme a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, nós temos uma teologia excelente na cabeça, mas temos uma péssima teologia na nossa prática. Eu vou contar uma experiência para os irmãos aqui que foi muito, muito interessante, muito impactante para nós. Geralmente eu não uso assim ilustrações pessoais, não, porque eu acho que elas acabam tendo um contexto muito específico, né, da pessoa e corre o risco de virar uma doutrina, né? Mas nesse caso foi muito interessante. Eu preguei aqui para os irmãos, num destes domingos, sobre a misericórdia, né? Bem-aventurados os misericordiosos. E eu disse que nós deveríamos cuidar das pessoas, ser misericordiosos. E aí, depois do culto, os meninos nos chamaram para comer uma pizza, né? O André, Daniel. Nós fomos comer uma pizza e fomos na pizzaria e tal. E quando nós paramos o carro e descemos do carro, quando eu estava na calçada, indo para a pizzaria, chegou um moço, um morador de rua, e ajoelhou na minha frente. Ajoelhou na minha frente e falou assim: moço, eu estou com fome. Eu preciso de alguma coisa para comer. Aí eu olhei para o André na hora, o André estava do meu lado, né, e pensei assim, acabei de falar da misericórdia, né? Como é que eu não vou dar nada para esse homem? Aí, e ele estava lúcido, não era embriaguez, né? Como é que era o nome dele, amor, você lembra? Ele falou o nome, eu me esqueci o nome.
Mas aí eu perguntei o nome dele, eu falei, não, pode se levantar, nós vamos o que o senhor precisa? Ele falou, eu moro aqui na praça ali, já tem 6 anos que eu moro na praça, minha família me abandonou, tal. Contou a história dele, né? Eu falei assim, não, nós vamos pagar uma pizza para o senhor. Aí nós fomos eu e André, e encomendamos uma pizza no outro lugar, que era um delivery, né, porque ele podia retirar e tal. Aí fomos lá, compramos uma pizza para ele, um suco e tal. Aí, beleza, voltamos, né, e falamos com ele. Aí ele falou assim, senhor pastor, vão lá comigo, porque como é que eu vou chegar lá desse jeito aqui, sujo assim, o pessoal não vai nem acreditar. Eu falei, não, nós vamos lá. Aí voltei com ele lá na pizzaria. Aí a moça, a atendente, conhecia ele. Falou, não, eu conheço ele mora aqui mesmo e tal. E confirmou a história, né? De que ele tinha realmente dificuldade com a família e tal, a família tinha abandonado. Mas aí, irmãos, essa foi muito interessante. E depois a gente ficou rindo sobre isso, né? Eu e o André, a gente conversando e rindo sobre isso, porque foi assim, eu tinha acabado de falar aqui e aconteceu uma situação, né, em que o exercício da misericórdia se fez necessário. Eu fiquei pensando, meu Deus, como que o teste ele vem em cima da hora? Imagina se eu tivesse, não é, ali naquela hora, não, ninguém ia ver, vocês não estavam lá, né, com exceção do André, mas aí a gente pagava uma coca para ele, estava tudo feito, né? Mas aí você pensa, mas é Deus que está vendo aqui, eu estou diante de Deus, né? Não estou diante das pessoas, estou diante de Deus. Então é muito interessante, porque a palavra ela faz isso mesmo com a gente. Ela impõe desafios, quer dizer, uma coisa é você crer. Eu me lembro também de uma situação muito engraçada que aconteceu, eu acho que eu até contei para os irmãos isso, mas já tem um tempo, talvez vocês não se lembrem. O reverendo Josafá Vasconcelos, né, que esteve aqui conosco, eu o levei numa determinada ocasião lá no norte de Minas, e só que na época, por causa da questão de avião, ele estava com um problema na perna, o erisipela, e ele não podia viajar de ônibus, né? Então ele tinha que avião. Só que o problema é que era em Pirapora. Pirapora não tem pouso, né? Não tem aeroporto que pousa. Então tem que vir para cá, para Belo Horizonte. E aí o que nós fizemos? Nós combinamos com ele para vir para cá e daqui a gente iria de carro, porque pelo menos de carro seria menos tempo do que ele vir de ônibus de Salvador, né? Então reduziria o problema. Beleza, fomos, tal. Aí na volta ele tinha o horário do voo aqui. Só que estavam tendo obras na pista, né? Na estrada. E aí começou aquela paração e o horário foi encurtando e nós saímos bem cedo. Só que o problema é que com as paradas de estradas, né, você vai perdendo o controle, né? E ele começou a ficar agoniado, sabe? Ele começou a ficar agoniado e tal. E aí eu também, e o irmão Bruno, que era um presbítero que estava comigo, né? Dirigia o carro. E a gente, assim, sem saber o que fazer, né? Como é que faz? Não tem como, né? E a gente tentando consolar. Não, pastor, a gente dá um jeito, qualquer coisa, a gente remarca a sua passagem, tenta fazer uma transferência lá de horário. E ele, preocupado, porque ele tinha outro compromisso, e começou a ficar chateado. Teve uma hora que nós paramos numa dessas paradas, ele desceu do carro e ficou assim lá fora olhando a paisagem, meio, né, desiludido, e a gente assim, sem saber o que fazer. Se tivesse um helicóptero ali, né, mas não tinha como. Aí, tudo bem, depois disso, ele entrou assim, tal, aí ficou quietinho, né? Aí eu criei coragem, falei assim, ô pastor, e aí, se não der tempo, o senhor está vendo, né, que não é uma situação nossa. Aí ele parou e falou assim, ô meu irmão, me perdoa, porque eu falei o final de semana todo sobre a soberania de Deus, e agora eu estou aqui desesperado, querendo minha própria soberania. Deus é soberano, deixa para lá, vamos, na hora que chegar, chegou. E aí chegamos, alterou só um pouquinho o horário, mas aí ele encontrou um voo logo, deu tudo certo, né? Quer dizer, é interessante isso, porque uma coisa é eu crer na palavra, ensinar a palavra, outra coisa é a palavra fazer sentido no meu coração. Uma coisa é eu dizer, outra coisa é eu pôr em prática, né? E o que Salomão está dizendo aqui é isso, olha, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e aí você vai achar graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
as pessoas vão te respeitar. É isso que ele está querendo dizer. Porque elas vão te respeitar, porque elas vão saber que você não é um crente só de falar as coisas, você vive o que você fala. Quando elas olham para você, elas falam, não, fulano é diferente mesmo. É diferente, porque uma pessoa normal não faria isso aí que ele fez. Quer dizer, é esse impacto, né, que os cristãos causaram na sociedade em que eles estiveram, né? Foi exatamente este impacto que os cristãos tiveram naquela sociedade de Jesus. Porque as pessoas ficavam pensando, não é possível que eles sigam um homem que diz ser Deus, que diz ser filho de Deus, e não é possível que eles acreditem tanto nisso a ponto de tomar essas decisões. Sim, é possível. Por mais, digamos, entre aspas, né, ilógico que parecesse ser para aquele público, era isso que acontecia. Então, os irmãos percebem como que nós perdemos, irmãos, ao longo do tempo, né, esta capacidade mesmo de influenciar as pessoas com o nosso testemunho. Porque eu penso que muito tem a ver com isto aqui. Nós nos esquecemos dos ensinos de Deus, nos esquecemos de falar sobre a palavra, de cantar a palavra, de orar a palavra. As nossas palavras hoje, elas são muito mais palavras palavras da nossa cultura, da nossa época, do que palavras de Deus, né? Os termos que a gente utiliza, as definições que a gente dá, os conceitos que a gente apresenta, quase sempre são buscados, emprestados de outras áreas, muito mais ligadas ao conhecimento humano, né, à autonomia humana, do que a palavra de Deus. Nós temos opinião para tudo, mas muitas dessas nossas opiniões não têm a ver com a palavra de Deus. Nós falamos sobre fulano, beltrano, um teórico, sobre uma tese, sobre alguém, mas a palavra de Deus fica esquecida, e talvez por isso mesmo nós tenhamos tido dias tão difíceis, né? Com ausência de paz, com ausência de testemunho genuíno por parte dos cristãos no mundo. E aí, meus irmãos, para a gente concluir, Salomão dá aqui 3 palavras-chave, né? No versículo 5, confia no Senhor, confiar. Depois, o versículo 7, teme ao Senhor. E depois, o versículo 9, honra ao Senhor. Confiar, temer e honrar. São 3 palavras-chave, né, que Salomão apresenta aqui. A confiança no Senhor tem muito a ver com a nossa capacidade, dada pelo Espírito Santo, de negar a nós mesmos. Bem-aventurados os humildes de espírito, né? Porque quando você confia inteiramente no Senhor, você desconfia inteiramente de você. Então, você se vê limitado, pecador. O seu coração é mais enganoso do que todas as coisas. Então, confie no seu coração é uma das frases mais perigosas para nós. Porque é exatamente o contrário. Nós não devemos confiar no nosso coração. Não devemos confiar nas nossas sensações. Não devemos confiar nas nossas impressões. Porque elas são enganosas. Nós devemos confiar na palavra. Se Deus disse que será assim, assim será, porque Ele disse que é. Eu não devo confiar na minha intuição, na minha lógica. Não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer, não se prenda, não confie inteiramente na sua própria conclusão, porque você pode se dar mal. Você precisa reconhecer, versículo 6, reconhece Deus em todos os teus caminhos. É uma dificuldade que nós temos, né, uma das lutas da reforma protestante foi desfragmentar o que a cultura católica romana tinha fragmentado. Porque a cultura católica romana da época, ela tinha separado as áreas. Então, ela dizia assim, que o que era teológico era da igreja. E o que não era teológico, como, por exemplo, as ciências, etc., a política e tal, era mundano, era profano, então não podia se misturar com a igreja. A reforma disse, não, gente, todas as áreas pertencem a Deus, todas as áreas.
A economia não é uma área independente de Deus. O economista ele não pode viver uma vida e ter conceitos que contrariem a palavra de Deus. Não. Se você quer ser um economista cristão, você precisa pegar os seus princípios da economia à luz da palavra de Deus, né? Então, por exemplo, um economista que não prevê assistência a pessoas que são verdadeiramente necessitadas, não está obedecendo à palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, a economia divina previa que as pessoas que eram menos favorecidas e verdadeiramente necessitadas, carentes, especialmente as viúvas, os órfãos naquela cultura, naquela geração, deveriam ser assistidas. Então, quando um economista ele rejeita isso, ele não está agindo conforme a palavra de Deus. Então, quer dizer, tudo tem a ver com a palavra de Deus, não é? Os reformadores disseram, não, nós temos que reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, que é exatamente o que Salomão disse aqui, reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso é confiar no Senhor. O Senhor deve fazer parte do meu pensamento político, do meu pensamento econômico, do meu pensamento psíquico, do meu pensamento educacional, tudo, não é? Eu devo reconhecê-lo em todos os caminhos, todos os caminhos. Não devo ser sábio aos meus próprios olhos, né? E aqui ele está repetindo o que ele disse do versículo 5, e aí ele diz, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temor a Deus, meus irmãos, é obediência. Temer a Deus não é o temor de medo, né? De pavor. É um medo respeitoso, não é um medo pavoroso. Não é aquele medo de alguém, por exemplo, que chega ali e encontra uma cobra escondida, um leão, uma coisa assim, sai correndo, né? Não é esse medo da fuga. É um reconhecimento, é um temor de você estar diante de uma autoridade que deve ser respeitada, né? Quando a gente para, por exemplo, numa blitz policial, você reconhece que ali tem uma autoridade. Então, você age respeitosamente, não é? Bom dia, boa tarde. O senhor pode apresentar os documentos, tal. Tá. Quer dizer, o respeito, não é? Esse é o temor de que a Bíblia fala. E temer ao Senhor, portanto, tem a ver com este entendimento de que há uma autoridade sobre nós. E se há uma autoridade sobre nós que estabelece os princípios, os mandamentos, essa autoridade deve ser mantida por nós como sendo o nosso padrão. Por isso, aparta-te do mal, não é? Foge das coisas que contrariem esta autoridade. E aí Salomão diz assim para o seu filho, né? Se você temer a Deus, isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Bom, se você teme a autoridade será boa para você, né? Mas se você se rebela contra a autoridade, isso não vai ser bom para o seu corpo, nem para os seus ossos. É só você, por exemplo, se você quiser testar isso, joga uma pedra na viatura da polícia e sai correndo para você ver se isso vai ser bom para os seus ossos. Não vai ser bom para os ossos. Pode ficar tranquilo que você vai levar pelo menos umas 5 ou 6 bordoadas aí, né? Salomão está sendo prático. Olha, se você se rebela contra a autoridade, se você não teme a autoridade, você vai apanhar. Isso acontece com os pais em relação aos filhos, não é? Isso acontece com a autoridade pública, que eu brinquei aqui, né, nesse caso. E acontece com Deus, ou seja, a disciplina virá. Não adianta, se Deus está dizendo, faça isso, e você não faz, isso não vai ser bom para você, para a sua saúde, para os seus ossos. Você vai ser disciplinado. E aí, meus irmãos, tem algumas... aqui há uma interpretação interessante, porque alguns teólogos, né, alguns intérpretes, eles associam até mesmo a questão da saúde mesmo, a questão da obediência a Deus.
Não que as doenças necessariamente sejam consequências de pecados, né? Quer dizer, não é porque uma pessoa está doente ou ficou doente que Deus está castigando, está punindo essa pessoa. Não é isto. Mas há enfermidades, há doenças que são, sim, consequências de uma ausência, uma falta de temor a Deus. Não é? Pessoas, às vezes, ficam doentes porque não ouvem a palavra. Por exemplo, doenças ligadas às questões psíquicas, né? Então, um transtorno de ansiedade, por exemplo. Claro que nós sabemos, pode haver causas fisiológicas, sim, né? Descompensações de neurotransmissores, etc. Mas pode também ter uma relação com a incredulidade. Porque o que faz você se tornar ansioso? É o medo que você tem das coisas que você projeta para o futuro. E quando você começa a perceber, ou você começa a cultivar no seu coração o fato de que Deus não é soberano sobre o seu futuro, você tem medo, por exemplo, do que vai te acontecer no futuro, o que vai acontecer à sua família, o que vai acontecer... se eu perder o emprego, o que vai acontecer comigo? Aí você começa a trazer aquilo para o agora. Você ainda está com o emprego, mas você já começa a sofrer antecipadamente a perda do emprego. E aí você vai cultivando aquilo e você já não dorme mais direito, já começa a se desequilibrar, etc. Quer dizer, o que é isso, senão uma ausência da percepção do governo de Deus sobre a sua vida, percebe? Então, o que a Bíblia está dizendo assim, não é que toda doença é um problema relacionado a pecado, não é isso. Mas é fato de que há certas doenças que podem estar relacionadas, sim, a determinados pecados, né? ou a essa ausência de temor a Deus. Quando nós tememos a Deus, como diz Salomão aqui, isso traz saúde para o nosso corpo, não é? Traz refrigério para os nossos ossos. Muito interessante isso, né? Lá no Salmo 32, Davi diz, né, que enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. A gente sabe que quando a gente peca e o pecado não é confessado, a gente sabe como que a gente fica mal, né? Eu já passei por isso e acho que vocês já passaram também. De você, às vezes, ter que pedir perdão para uma pessoa e aí você não acha jeito de fazer isso, aquilo começa... A gente não fica legal, não fica bem. Você envelhece mesmo, você contorce ali de dor, você fica... né? Em terceiro lugar, irmãos, para a gente concluir, honra ao Senhor com os teus bens. Honrar a Deus com aquilo que nós temos de melhor, com as primícias da tua renda. Claro que aqui Salomão está falando sobre, muito mais pensando, né, em questões... materiais mesmo, né? Porque era uma prática comum daquela época de você cultivar as primeiras coisas e então dar a Deus aquilo que era principal, né? Mas nós podemos aplicar isso também para as nossas próprias vidas espirituais também. Por exemplo, os nossos talentos, o nosso tempo, quanto do nosso tempo nós oferecemos a Deus, né? Quanto dos nossos talentos nós oferecemos a Deus? Talvez você seja uma pessoa na igreja que tenha determinado talento, mas você está aí escondido aí, cabisbaixo, desanimado, não é? E será que você tem honrado a Deus também com isso, na apresentação dos seus talentos, daquilo que você pode contribuir, que você pode fazer, né? Porque as pessoas acham que dízimo, né, é só o dinheiro em si, mas não, você pode oferecer a Deus outras coisas, né? O seu tempo, os seus recursos outros que você tenha, né? Tem irmãos, por exemplo, que servem à igreja oferecendo, às vezes, sua propriedade, oferecendo seu carro. Alguns irmãos aqui na igreja, por exemplo, fazem isso, né? Quando dão carona a um irmão, a uma irmã, buscam em casa, quer dizer, oferecem os seus bens, oferecem o seu tempo para cuidar do outro, né? Então, isso é honrar o Senhor também com os teus bens. Nós sabemos que o nosso carro não é nosso, né? Ele pertence ao Senhor. Então,
por que não eu não contribuir, não é, quando for necessário, com alguém que precise? Então, é assim, né, que funciona esta honra. E aí diz o versículo 10, encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A palavra diz e nos ensina, irmãos, que quanto mais nós estamos dispostos a dar, mais nós receberemos. A generosidade é uma coisa impressionante. Se você aprende a oferecer, você vai ganhar, pode ter certeza disso. Pessoas que são mesquinhas, que são pessoas que pão duras, né? Vou usar um termo bem popular. Essas pessoas, elas não prosperam assim. Elas vivem uma vida ali, né? Miserável nelas, ali em torno delas, com medo de perder as coisas. A generosidade é o que a Bíblia nos ensina, e aqueles irmãos do Novo Testamento, para quem Jesus escreveu as bem-aventuranças, eles iam passar por isso, né? Porque muita gente ali ia ter necessidade, e Lucas nos dá uma narrativa muito interessante. Lucas fala que a igreja era assim, eles davam as coisas, os bens em comuns, eles distribuíam, era um povo generoso. Paulo elogia a igreja de Filipos, né? Ele fala assim: olha, obrigado, porque vocês não me deixaram faltar o que era necessário. Aliás, vocês mandaram até mais do que era necessário, né? Quer dizer, então você vê que a generosidade é algo importante na vida da igreja. Então, você presentear alguém, você perceber a carência de alguém, de determinada situação, seja o que for, não é? Seja o que for, isso é honrar o Senhor também com os bens. Filho meu, não rejeites, irmãos, então, essa disciplina do Senhor, essas coisas que nós falamos aqui, não rejeitemos estas coisas, não nos cansemos, né? A palavra enfades, enfadar, não nos cansemos da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai e o Filho a quem quer bem. Então, não fiquemos chateados com estas reprimendas que nos são feitas pelo Senhor na sua palavra. Não nos cansemos de ouvir a palavra do Senhor e desejar que Ele nos corrija mesmo, não é? Às vezes nós pensamos, já está bom, já ouvi isso muitas vezes. Não nos cansemos destas coisas, porque Deus sempre fará em nós, ou para nós, né, aquilo que é melhor na nossa vida. Que Deus nos abençoe então, meus irmãos, e que seja um ano de 25 abençoado, um ano alegre para as nossas famílias, para a nossa igreja, que nós aprendamos a valorizar mais a palavra do Senhor, guardá-la no nosso coração, cantarmos a palavra, orarmos a palavra, falarmos sobre a palavra, que nós aprendamos a confiar no Senhor, menos em nós mesmos, que nós aprendamos a temer ao Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, e finalmente que nós aprendamos a honrar o Senhor também com aquilo que Ele nos deu, com aquilo que Ele nos oferece todos os dias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que a nossa vida seja cada vez mais frutífera na presença do Senhor e especificamente aqui, né, na nossa igreja, a Igreja do Vale. Amém, meus irmãos.